sobre a teoria modular, tá? Então vamos usar nesse primeiro bloco aqui, no total são 6 blocos, nós vamos falar, né, nesse primeiro bloco sobre a história e o risco, tá? E sempre que nós pensamos em qualquer teoria, em qualquer descoberta, ela tem a ver com o momento histórico, principalmente da pessoa do idealizador. O idealizador, ele deixa uma carga muito forte, né, nas suas descobertas, nas suas pesquisas. Tá? E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho a história, né, da teoria modular. Né? A questão de termos, né, é bem comum, tá? Quando nós vemos aí, principalmente, vamos pegar a história dos prêmios Nobel. Os prêmios Nobel, né? Você vê que você tem aí uma quantidade muito grande, principalmente na literatura, uma quantidade muito grande de autores europeus que ganham o prêmio Nobel, né, na literatura. E na física, por exemplo, na matemática, você vê que tem poucos orientais que ganham o prêmio Nobel de matemática. A maioria são ocidentais. Bom, isso a gente pode até dar uma explicação. Tem uma explicação que é o seguinte, tá? Uma das explicações de por que você tem muito mais prêmio Nobel nas ciências, né, principalmente na matemática, dos ocidentais em relação aos orientais, né? E sempre que quando a gente é criança, né, com respeito a todos os orientais e ocidentais, tem sempre pessoa que fala, japonês é tudo bom de matemática, né? Bom, na verdade eu sou exceção. Falo, mas você é taiwanês. Não, porque quando eu era criança eu só tinha japonês, porque todo oriental chamavam de japonês, né? Eu nunca vi alguém me chamar quando eu era criança, nunca alguém me chamou, ô chinesinho, ô chinês. Não, nunca. Eu sempre me chamo de japonês. Tá? Mas existe meio que vamos dizer assim, né, esse estigma, né, esse estigma do bem, que japoneses orientais são bons de matemática. Então vamos tentar entender o seguinte, tá? A nossa notação, tá? Qual que é a melhor notação que nós podemos utilizar para um desenvolvimento algébrico? Essa é a notação que nós usamos, que é a notação latina, a notação romana, né? A mais B, A menos B, né? Então, isso faz com que o nosso raciocínio, a nossa língua latina, ela é boa nesse sentido, para o desenvolvimento do raciocínio, principalmente do matemático. Tá? Quando nós pegamos, por exemplo, a literatura de matemática árabe, ela é muito interessante, porque tem livros árabes que toda a matemática é feita sem símbolo. Ela é feita estritamente descritiva. A matemática de Al-Khwarizmi, nossa, é fantástico. Os livros de Al-Khwarizmi, ele descreve, por exemplo, uma semelhança de triângulos. Imagina descrever uma semelhança de triângulos sem nenhuma imagem, só descritiva. Então, veja que isso daí, né, é bom, é bonito, artisticamente é muito bonito, mas na prática você precisa do quê? Você precisa da notação. Então, a notação ocidental, o A mais B, né, dx sobre dy, representando o derivado, ela é boa. Queira ou não, ela é boa. Ela é muito boa, principalmente quando você tem o quê? Muitas passagens. Você tem muitas passagens. Então, você imagina, né, por exemplo, o chinês. A língua chinesa, o mandarim, aqueles ideogramas lá. Então, realmente é difícil. Como é que você vai fazer um desenvolvimento algébrico em cima de ideogramas? Realmente é bem mais difícil. E o que nós vemos é o seguinte, que as escolas orientais, quando se trata de álgebra, eles utilizam os caracteres A, B, C, né, os caracteres fenícios. Então, isso daí, né, muitas vezes gera, talvez, uma certa dificuldade em termos de raciocínio para quem, né, quem nasce no Oriente. Isso talvez seja uma das explicações de por que os orientais têm muito menos prêmio Nobel de matemática entre os que os orientais conquistaram em relação ao Ocidente. Tá? Talvez seja isso. Tem gente que fala assim, não, porque quem determina quem ganha o prêmio Nobel é a Suécia, então ele é mais inclinado, né, a dar prêmios para os ocidentais. Olha, eu duvido um pouco disso. Tá? Se você falar que na literatura, que pode ter um grande nível de subjetividade nas obras, tá, eu até posso tentar concordar, mas na matemática já é mais difícil. Porque se o cara descobrir um negócio lá no Oriente ou no Ocidente, aquela descoberta é uma descoberta e acabou. Aí tem que ver a relevância dessa descoberta em relação à humanidade. Tá? Bom, mas ainda tem muitas coisas sem descobertas. Quem quiser tentar, né, conseguir provar que os números primos são infinitos, ainda é uma coisa a ser descoberta. Né? Ou então, como é que tem uma fórmula que possa gerar
todos os números primos, né? Então, se alguém conseguir fazer isso, né, tem um prêmio lá, né, ou vai ganhar um prêmio Nobel, tem aquele prêmio daquela academia, daquela universidade, lá acho que é a universidade, a fundação chama Claymat, né, que são os problemas do milênio. Quem conseguir descobrir vai ganhar acho que $1 milhão, né, para quem descobrir, né? Bom, então, como eu falo, né, que o que o cara descobre, o cara pesquisa, ele tem uma carga muito grande do que é daquela pessoa na fase da vida dele que ele descobriu. Quando você vê lá a teoria da binarização, ela foi estudada entre 1987 a 1995. Então, me fala uma coisa, esse período, que é o período? Fim da União Soviética, uma grande incerteza, na verdade, o mundo entrava no mundo com mais incerteza ainda, tá? Principalmente porque, para quem que ia ficar aquele mundaréu de armas nucleares que tinham no Cazaquistão, na Ucrânia, com quem que ia ficar aquilo lá? Aquilo era uma grande dúvida, o medo era muito grande, mas parece que meio que o mundo aceitou que tinha uma certa certeza, do tipo, não, agora não vai ter mais guerra nuclear, porque agora a União Soviética se craquejou, se dissolveu, agora é tudo, o G7 vão tomar conta do mundo, os G7 são do bem, que era mais ou menos isso que o pessoal falava na época, né? Mas a incerteza aumentou. Então, a teoria da binarização, por exemplo, quando ela fala sobre risco, ela tem uma abordagem sobre risco. Ela tem uma abordagem. Aquela decisão que você já tomou, você não tem mais risco. O que vai acontecer dali para frente é futurismo. Mas se você chegou e falou, eu quero vender a perto no 30, e você foi lá e vendeu a opção do 30, qual que é o seu risco? Não, acabou. O risco é não ser exercido. Porque você já determinou que vai vender no 30. Então ela olha o risco como o quê? Como algo que você assumiu a responsabilidade e aceitou já aquele evento, né? Agora, e se quando isso é um evento que você ainda pode tomar conta, quer dizer, você pode decidir se vai entrar ou não, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre a teoria modular, nós estamos falando no Japão. Estamos falando, né, no Japão em outro período, mas num período anterior. No Japão, eu não sei exatamente a data, mas é entre 1980 e pouco, tá? 1900 e alguma coisa, tá? Não sei exatamente a data, tá? Mas entre 1980, talvez 82, 83, né? E tem um desenvolvimento até agora. Mas podemos dizer que meio que parou lá vamos dizer, concluiu mais ou menos em 1992, 1993, mas continua estudos, né? O desenvolvimento até agora. Então, esse período aí. Então, vamos tentar entender o que acontece nesse período no começo. Bom, aqui no começo, tá? Se vocês forem olhar o índice Nikkei, ele estava lá nas alturas, tá? O índice Nikkei, o índice Nikkei estava mais ou menos aqui, né? Em torno de 40 mil pontos. Então, era um momento histórico em que o Japão estava muito bem, tá? Havia-se muito questionamento sobre, cara, a bolha japonesa vai estourar, né? Bom, e depois acabou estourando, né? Tanto que o índice mergulhou, chegou em torno de 6 mil pontos e depois continuou, né? Depois deu uma recuperada, mas demorou 35 anos para voltar para os 30 mil pontos. Então foi isso que aconteceu. Então era um momento também de incerteza. Na verdade, era um momento que os apregoadores do colapso falam, não, porque agora vai dar porcaria, porque uma hora vai vir a bolha, uma hora vai estourar, e uma hora vai vir o colapso, né? Então, a galera do colapso. Então, naquele momento, aconteceu o seguinte, muita gente aí focado no discurso do colapso, né? E os modelos de risco da época eram modelos de risco que talvez não fossem muito bons, né? Muito adequados. Então, por isso que surgem vários modelos. A teoria modular é uma delas. Devem ter surgido na época vários modelos de precificação, mas era um momento histórico. Naquele momento histórico exigia o quê? Um modelo de risco mais determinístico. Tá? Bom, então, falar um pouquinho, né, sobre o autor, né? Então, o Kenji Suzuki, né? Kenji Suzuki. Bom, não sei se ele tem a ver com a montadora, acho que não tem a ver com a montadora. Suzuki é um nome razoavelmente comum no Japão, né? Então ele tem uma formação, né? Ele tem influência, tá? Da Índia, né? Da cultura indiana, da Malásia e do próprio Japão, claro, né? E também um pouquinho, né? Da Austrália. Então é um cidadão que chegou a morar nesses países,
viu muita coisa lá, né? E ele começou a ter influência, né? E ele gostava muito, principalmente, tá, do modelo malaio. Ele gostava muito do quê? Do empirismo. Do empirismo, tá, e do determinismo. Então ele curtia realmente, né, a visão que ele tinha do mundo, o mundo, né, mas é um determinismo não tanto naquele conceito, né, de que o pescador está preso, né, ao rio, tá? Não esse conceito de determinismo geográfico, mas um conceito em que você pode, né, escolher onde ficar preso, né? Acho que talvez uma frase que resumiria um pensamento dele, fala assim: olha, escolha onde você quer ficar preso, porque você vai ter problema em todos os lugares, em qualquer tipo de modelo matemático, né, de qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de método, você vai ter problemas. Então, escolhe onde você aceita esse problema. Tá? Agora, quando você fala assim sobre então veja, né, o contexto histórico até dá para entender um pouquinho, né? Ele tem influência dessas culturas, né? Então ele gosta muito, né, do conceito malaio, de uma coisa já determinada. Ele não gosta daquele lance, né, do tipo, olha, segundo tal teoria é isso. Tá? Inclusive ele falava o seguinte, né? Ele falava um lance assim: poxa, a química é uma coisa terrível, a química. Nossa, a química é um negócio terrível, porque a química, dependendo da teoria, uma mesma coisa pode ter definições diferentes de duas teorias diferentes. E esse é um lance que ele não curtia. Ele falou: cara, isso daí é um negócio maluco, isso daí. Então vamos pegar um exemplo da química, né? Na química nós sabemos que existe ácido e base. Ácido e base. Só que tem substâncias que ele não se classifica como ácido e base numa determinada teoria. Ele é ácido numa teoria e base em outra teoria. Ou ele não tem determinação de ser ácido ou não em determinadas teorias. Então o que acontece? Aí você tem que mudar a teoria para poder encaixar ele. Então, isso é um negócio terrível, isso daí. Porque como é que você vai saber que teoria você vai usar? Então, por exemplo, no caso dos ácidos, a gente sabe que, olha, ácido clorídrico, ele é ácido por quê? Porque o próprio nome está dizendo que é ácido. Essa seria talvez a melhor resposta, né? Porque o ácido clorídrico é HCl. Então, beleza, então isso aqui é um ácido. Mas o que é o ácido? Ele tem toda aquela definição que em solução aquosa ele libera cátions, H+, o H, tem tudo aquilo lá. Mas quando você pega, por exemplo, uma substância que você tem na reação química, você pega ácido fosfórico e joga lá na água, né? Então você vai ter moléculas lá que ele ionizou somente um ácido, um hidrogênio. E aí você vai ter uma molécula lá que é o H2PO4-, que é um ânion. Tá? Só que quando você pega esse ânion, como ele pode ainda descarregar mais um ácido, ele pode descarregar mais um hidrogênio, então quer dizer que ele é ácido. Então se você pegar aqui, né, o ânion, né, H2PO4-, você fala: não, isso aqui é um ácido, porque ele ainda pode o quê? Ele pode descarregar e ficar assim, ó, HPO4-2 mais o H+. Ele ainda pode fazer isso daqui. Só que é o seguinte, isso daqui é a teoria de Arrhenius. Só que numa solução aquosa você tem o quê? A reação de ida e a reação de volta. Tá certo? Reação de volta. Só que se você olhar para esse cara aqui, esse cara ele é um ácido nessa reação aqui. Ele é um ácido. Mas naquela outra reação que ela estava H3PO4, né, em solução aquosa, dando H2PO4-, o que aconteceu com esse cara aqui? Se você olhar invertido, quer dizer, você tem a solução de ida e a de volta. Se olhar a solução de volta, é H2PO4-, tá, mais H+, dando H3PO4. Tá? Então você tem uma solução em equilíbrio aqui. Mas a fórmulazinha daqui recebeu hidrogênio. Então esse cara aqui é uma base. Então ele é ácido numa reação. Ele é ácido, né? Esse cara aqui, esse cara aqui, o que acontece? Esse cara é ácido numa reação e ele é base na outra. Tá? Na reação de volta, nessa reação aqui, ele é uma base. Ele acaba recebendo hidrogênio. Então esse talvez seja um dos grandes problemas. Do quê? Os grandes problemas são uma característica da química, porque a química tem a reação reversível. O problema é quando você utiliza isso numa coisa, algo assim que tenha o quê? Pode ter uma mudança de definição no meio do caminho.
no meio do caminho. Então, se tivesse essa mudança, seria muito bom. Então, vamos lá. Até hoje, o CDI ganha da Bolsa. Será que no futuro vai ser diferente? Aí o que acontece? O que o pessoal faz? Como que essa reversibilidade de teoria e de abordagem? Como é que o pessoal faz na Bolsa? Bom, então vamos lá. O vendedor, o cara representante o representante das, vamos dizer assim, das corretoras, das instâncias, fala, agora vai destravar o bull market. Então, o que os caras fazem? Eles pegam lá um tempo, né? Você pode ver, você pode procurar, assim, BOVA 11, como é que foi a rentabilidade da BOVA 11? Então, você vai aparecer lá que ele entre 2008 até hoje deu mais ou menos 210%. Nossa, a BOVA 11 aí foi bom, tá vendo? A Bolsa ganha do CDI no longo prazo. Na verdade, aqui perde. Aqui ele vai perder. Mas mesmo assim, concorda que não, a Bolsa não é lugar ruim, cara. Esse China aí tá falando porcaria. Fala que a Bolsa não ganha nem da poupança, né? Então, aí depende do quê? Depende da teoria que você usa. Se você usar a teoria se você usar a teoria de Arrhenius, a ácido é aquele que descarrega o hidrogênio. Mas mesmo essa teoria te dá uns problemas. Porque você vai ter o quê? Os chamados pares conjugados, que é o quê? Que é aqueles caras que se diferem em um hidrogênio e que numa reação ela pode ser um ácido e outra reação é uma base. Mas qual que é a verdade nisso? Depende da teoria e depende da reação. Se ela é uma reação reversível, blá blá blá. Então, no final, tem como te enrolar, isso que eu quero te dizer, tá? Tem como te enrolar, tá? Até mesmo uma teoria de ácido base, tem como te enrolar. Tem coisas, por exemplo, da própria mecânica, eu acho que a mecânica, a dinâmica, né, o estudo das forças, eu acho que é uma coisa que não tem discussão. Porque força é força em qualquer situação. Força elétrica, força magnética, né, força gravitacional, tudo é força. Aí aparece um tal de força centrípeta. Aí pronto, aqueles caras, não, força centrípeta não existe. Né? Não, porque a força centrípeta, como que não existe? Como é que o carro faz? Aí tem aquela discussão imensa, que não existe força centrípeta, não existe força centrífuga, mas você vê o efeito dela. Pô, se o cara está lá, o carro está fazendo a curva, né? E você abre a porta, o cara sai pela tangente, sai voando pelo carro. Tá? Sai como se você entrar em movimento uniforme. Só que aí, o que acontece? A quantidade de discussão é tão grande, que o coitado do cara que está lá no segundo colegial precisando saber como é que funciona, ele não consegue a informação. Tá? Aí, só que aí tinha um professor meu que era muito bom, que ele falou assim, o seguinte, esquece, tá? Para você resolver o problema de força centrípeta. Quais são os problemas? Geralmente você fala, o cara está fazendo uma curva. Tá? O que acontece? Então, eu vou fazer o seguinte, o que é força centrípeta? É força centrípeta. É massa V ao quadrado sobre E. Pronto. Você sabe que é isso daí. Então é o seguinte. Que força que tem atuando aqui na curva? É força de atrito, não é? Porque se não tiver atrito, você derrapa. Então pronto, vai. Faz força de atrito, é igual força centrípeta, pronto. Resolveu o seu problema. Pô, mas aí o estudante não aprendeu. Não aprende de jeito nenhum. Porque o cara não tem lá com 15, 16 anos, ele não tem condições de entender que uma força, essas coisas, ele depende de um referencial. Tá? Ele não sabe a teoria da relatividade, ele não sabe toda a mecânica newtoniana. Tá? E aí, vai lá. Pô, esse looping aqui, ó. O que acontece no looping? Aqui só está em duas forças. Tem a força peso e tem a força normal, não é isso? Tá? Que adere ele ao trífano. Pô, nem sei o que é força normal, não tem problema, não precisa saber o que é. Você só tem que saber o seguinte, tá? Aqui, nesse caso aqui, né, velocidade você tem, a única coisa que você tem que saber é que das duas, um dos dois vai ter que ser maior para poder ter o quê? Uma resultante centrípeta. Pronto, faz o seguinte, ou é força normal menos peso igual a força centrípeta, ou é peso menos força normal igual a força centrípeta. É um desses dois está certo. Então, isso resolve o problema do estudante? Resolve. Para fazer a prova. Para fazer a prova vai resolver. Então, muitas vezes o que acontece? Tá? Não se busca uma solução. E esse professor foi o único que deu uma solução. Ele falou, olha, assim que tem que ser maior, força centrípeta não é uma força resultante. Então, se ela é resultante, né, o que tem que acontecer? Né? Que uma força normal está errado, não é aqui para cima. Não é para cima, para onde que é? Sei lá, mas um desses dois está certo. Pelo menos ele vai conseguir acertar alguma coisa lá na prova. Tá? Porque a força centrípeta tem que ser resultante.
Então, aqui no caso, né, você tem que ter uma resultante. Ou você pode pensar o seguinte: não, está errado isso, professor. Ah, tá bom, o que acontece? Não, porque a força normal, tá? A força normal, ele é uma força de aderência ao trilho. Eu acho que é para baixo, não tá bom, é para baixo, não tem problema, tá? Então, quer dizer que nesse caso fica mais fácil, quer dizer que a força normal menos o peso vai ter que ser uma força centrípeta, porque tem que sobrar alguma força centrípeta. Senão, se não tiver uma força que sobe, que age com força centrípeta, o negócio vai cair. Né? Então, o que aconteceu no colegial? Cara, graças a Deus, tá? Esse professor era muito bom. Ele falou assim: ó, eu vou resolver o seu problema, tá? Ele conseguiu ensinar para a gente como funciona. Não ensinou, não conseguiu ensinar, mas pelo menos ensinou a gente a acertar na prova. E nas provas, né, eram testes, eram feitas de um jeito que dava para a gente acertar, né, baseado nessas coisas que ele ensinou. Então, muitas vezes, né, acontece, o sistema ele é feito para não te enganar, mas ele não é adequado. Eu até lembro, quando chegou no vestibular, caíram no meu ano, caíram 3 exercícios de física que precisam usar esses conceitos de força centrípeta. 3. Tá? Um deles era de magnetismo e 2 de mecânica. Eu acertei os 3. Os meus colegas aquelas escolas assim, hiper tradicionais de São Paulo, né, os caras nem passaram na primeira fase da FUVEST. Então a questão é: para que serve o conhecimento? Para ele enfrentar uma prova ou para ele ter o que eles chamam de densidade de saber? Então, os colégios tradicionais são muito bons se você ter densidade de saber, mas para passar lá na prova, lá da FUVEST, são esses cursinhos. Bom, pelo menos na minha época, os cursinhos lá do Objetivo, lá que aprovavam mais gente lá. Pelo menos na minha época. E os professores de lá eram desse jeito. Né? Então, você veja que até o próprio conhecimento, ela pode ser o quê? Ela pode ser abordada de diferentes óticas, que nem eu faço. Então, eu falo sobre a teoria modular, a teoria da binarização, né? O hexabox, né? As outras teorias, as espirais de Anaka, cada um com uma abordagem diferente sobre o mesmo assunto. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que talvez seja mais interessante para o desenvolvimento da cognição. Agora, você tem que ficar o quê? A gente tem que atentar para a realidade, porque a realidade ela é cruel. E o que o pessoal faz, né, para tentar te confundir? Tá? Eu não sei se as pessoas fazem isso porque já são pilantras mesmo, ou se é falta de conhecimento. Então vamos lá. Você pegar lá, digita lá nos buscadores, você vai ver que isso daqui rendeu 2.210%. Agora tem um detalhe. Se você pegar, por exemplo, né, você pegar o período que mais teve gente falando da tal alta da bolsa, tá? No ano de 2008, vocês vão ver uma coisa muito interessante, que entre abril e maio, né, foi o período que mais teve um bombardeio de informações para chamar o pessoal para a bolsa. Foi nesse período aqui. Então vamos fazer o seguinte: vai lá no site do Mais Retorno, por exemplo, do Mais Retorno, tá? Que é um site maravilhoso, tá? E vê quanto que a bolsa rendeu entre maio de 2008 até hoje. Você vai ver que deu 64% em 15 anos. Em 15 anos vai dar 64%. Tá? Vai dar mais uns 3,3% ao ano. É isso que você vai encontrar. Mas só que a data que eles pegam nunca é abril e maio. Geralmente eles pegam a data o quê? Dezembro. Então o cara vai te apresentar de dezembro até os dias atuais, deu 210%. Tá? Em 15 anos. O que dá 7,5% ao ano, não é grande coisa. Tá? E aqui dá o quê? 7,5% ao ano. Tá? Só que quando apresenta essa informação, o que você olha? Poxa, nossa, tá vendo? Olha só, né? Você está olhando para cá, você está olhando para esses 210%. Não, olha só, tá vendo? Eu não falei que a bolsa no prazo ganha dinheiro? Ganha dinheiro, só que você perde para o CDI. Aqui você perde para a poupança. Então, dependendo do tempo, da janela que você pega, você vai ganhar, você vai ter uma certeza, você vai perder para o CDI. Independente da janela de tempo. Dependendo da janela de tempo, você perde até para a poupança. Dependendo da janela de tempo, tá? Só para você ter uma ideia, né, em 2008, em maio de 2008, a bolsa estava a 70 mil pontos. A 70 mil pontos a bolsa. E hoje está o quê? Está 115. 116, que é muito pouco, né? Para 15 anos de sofrimento, né?
para 15 anos de sofrimento, tá? Então, nesse momento aqui, né, eu tinha uma mania, né, de estar todo ano anotando o preço das coisas. Quanto que valia cada produto, quanto valia o salário mínimo, né? E nesse período aqui, tá? Eu tenho lá anotado, tá? Na minha anotação, estava 39 centavos o quilo de cenoura. E hoje o quilo de cenoura tá R$6, né? Tá R$6. Até mesmo no sacolão tá R$2,99, ou seja, 7 vezes mais. A inflação da cenoura, tá? No sacolão já foi de 700%. No supermercado foi um pouquinho mais, né? Se dar uns R$6 agora, então vai dar 40 centavos, 6,14, dá 1.400%. Tá? Então, o meu sonho, realmente, quando você fala assim, qual que é o seu sonho, né? O meu sonho, assim, se fosse assim, poder escolher, seria o quê? Seria conseguir fazer as compras no supermercado, né? Em que os institutos de pesquisa de preço fazem as compras. Porque não é possível. Não é possível. Então você veja, né, que até a informação ela é bastante enviesada. Então vocês podem ver, qualquer plataforma que vocês vão, essas daí, principalmente de corretora, elas vão te mostrar geralmente de 2008 até os dias de hoje, porque ele pegou o quê? O low dos lows, tá, né, da bolsa lá em dezembro. Então em dezembro ele estava no pior momento, tá? E aí depois, né, ele só subiu, tá? E mesmo assim ele acaba perdendo para o CDI feio. Né? No longo prazo ele acaba perdendo para o CDI. Tá? Mas não foi sempre assim. Mas no passado era diferente? Não, nem sempre usou-se dezembro de 2008 como referência. Não foi sempre assim. No passado, né, então eu trabalho há um tempão, né, na bolsa, com a bolsa, né, principalmente na área de risco. E no passado, o que aconteceu? O que a gente começa a ver? E no passado não era bem isso. No passado eles pegavam sempre uma data X, que era em torno de janeiro de 2009. Não, 1999. Porque em janeiro de 1999, tá, a bolsa ela chegou a inacreditáveis 7 mil pontos, tá, lá na faixa do dia entre 14 e 18 de janeiro. E foi uma semana negra, tá, para a bolsa. Tá? Então, geralmente eles pegavam esse período e projetavam para frente, ou seja, aquilo só funcionou, aquela realidade só existiu para quem comprou no pior momento lá da bolsa. Quando ele comprou lá, provavelmente às 14 horas do dia 18 de janeiro de 1999, quando a bolsa estava caindo, era o segundo circuit break do dia, aí ele estava caindo em torno de 18% no dia, né? Aí o BNDES chegou lá e vendeu uma put, né, do RTCB, né, que era do recibo de Telebrás, aí pronto, o mercado fechou o dia subindo 35%. No pior momento ele chegou a 4.700 pontos. E aí geralmente o pessoal gosta de pegar, olha, se você tivesse comprado aqui nos 5.000 pontos, e tivesse esperado não sei quanto tempo, você teria ganhado isso. Bom, essa história que fazem. Né? Veja que essas experiências que eu passei, né, o cliente também passou. E o cliente também passou por isso. Né? Ele via que realmente, né, os índices não eram confiáveis, nem as informações trazidas eram muito confiáveis. Então ele começou a pensar o seguinte, cara, não dá para você usar backtest, estatística nas bolsas de valores. Foi essa conclusão que ele começou a chegar. Tá? Isso era bem jovem, tá? Então na época, o que aconteceu? 82, 83, né? Olha, né? Por mais que você seja um hipernacionalista, né? Que ele é um japonês tradicional, de uma família muito rica, tá? Nem que seja um hipernacionalista, aquele cara assim que acha que o pai dele é o melhor do planeta, o cara sabe fazer conta. O cara sabe fazer conta. Ele diz assim, cara, o Japão, né? Pô, ele até fez umas contas assim, poxa, parece que 6 quadras dos imóveis aqui no centro de Tóquio pagariam a dívida externa do Brasil, pagariam a dívida externa de toda a América do Sul. Ele já até fez uma conta lá, uma das cartas que ele mandou. Pô, parece que eu estou fazendo as contas aqui, vê se eu estou errado. Será que 16 quarteirões aqui no centro de Tóquio pagam toda a dívida externa da América Latina? Eu falei, cara, não sei, não tem esses dados aqui. Né? Mas eu falei, cara, tem alguma coisa errada isso daqui. Então ele falou assim, cara, então não dava mais para confiar nos índices. E aí que ele começou a pensar, cara, esse negócio de estatística, eu tenho muito medo, né? E falou assim, olha, a curva normal, essa curva normal que nós temos, que é a curva gaussiana, ela existe há muito tempo.
há muito tempo mesmo, tá? É de 1700, 1800 e pouco, alguma coisa assim. Quer dizer, existe há muito tempo. Mas sempre existe o quê? Uma janela de risco aí. E é isso que ele não gostava. Ele não gostava. Olha, quando você, como eu falo, né? Como que é a formação de uma pessoa, como que é a formação de um ser humano? Tá? Como que é todo o processo que a pessoa passa até decidir, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui. É pelo quê? Pelo que ele passou durante a vida. Então, se alguém chega lá, né, e quer sobra um pouquinho de molho de a bolonhesa num restaurante chique lá, comer um macarrão à bolonhesa maravilhoso, né? E aí sobrou lá um pouquinho de molho, por exemplo. Não, envia um molho para mim. Você tem que respeitar essa pessoa, porque você não sabe a experiência que ele passou. De repente ele passou experiências do tipo, cara, o cara tinha lá um macarrão lá e não tinha um molho lá, por exemplo. Né? Aquelas famílias que pegam o talo do repolho, talo da selga, talo de alface lá, guarda, faz conserva. Será que essa pessoa está errada? Não, o que está errado é você fazer julgamento. Então, o que forma a pessoa, o que é? São as experiências que ele passa. Tá? Tem um cidadão que trabalhava comigo, ele trabalhava na programação. Tá? Infelizmente, ele já é falecido. Ele tinha problema de uma distrofia muscular progressiva. Ele faleceu em 2019, faleceu em 2019. Em 2019, né? E ele é um cara muito legal, conheci lá, ele fazia lá uma faculdade, uma federal aí, tá estudando, me ajudava bastante no negócio de programação, que coisa que eu não sabia para fazer, né? E me dava uma força quando ele podia, né? Tinha lá os negócios dele, né? E aí um lance assim, né? Que eu até lembro, né? O que aconteceu, né? Quando ele já estava muito mal, a irmã dele levou ele para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos para fazer os últimos tratamentos para ele poder ter, vamos dizer, uma morte digna, né? Porque ele já sabia que ia embora, né? Porque a distrofia muscular, dependendo, né? A distrofia muscular de Duchenne, dependendo do grau que o cara começa a ter até, inclusive, não consegue mais respirar no final, né? Tem muita dificuldade, isso é um negócio muito, muito ruim mesmo, né? É uma coisa, né? Que é uma coisa interessante, né, que às vezes eu falo, né? E sabe o que ele pediu para eu fazer? Assim, lá mais ou menos um mês antes do cara ir embora lá, ele pegou e me mandou um e-mail. Aí ele mandou um e-mail. Ia fazer questão, né, que eu fosse lá pessoalmente fazer um negócio para ele. Ele falou que ele não podia mais fazer isso. Eu falei, beleza, tá bom, né? O que eu posso fazer, né? Aí ele pegou, tirou uma foto dele, né? Ele não gravou um vídeo, na verdade. Gravou um vídeo rapidinho de alguns minutos, ele agradecendo, né? Pessoalmente, né, agradecendo pro vídeo, e que ele não poderia estar né? E sabe o que ele queria? Ele queria agradecer ao gerente do supermercado, que ele trabalhava num lugar e tinha um supermercado do lado, né? E como ele tinha distrofia, ele não conseguia cortar fruta, por exemplo, né? E o gerente lá do supermercado, ele deixava, né, uma bandejinha, né, com frutas cortadas, né? E sempre deixava 2, 3 bandejinhas lá com frutas cortadas. E ele sabia que todo dia, no final da tarde, ele ia lá pegar uma bandejinha, tá, na cadeira de rodas, pegar uma bandejinha, que ele só conseguia comer daquele jeito, porque ele não conseguia cortar a fruta. Ele já estava num estado que ele não conseguia nem cortar uma fruta, né? Então você vê, quando você vê lá, né, uma bandeja no supermercado, que tem a fruta cortadinha, por exemplo, e aí tem que falar, poxa vida, eu perdi a esperança na humanidade. Você quer que alguém corte a fruta para ele? Pois é que você não sabe, o problema não é a fruta estar cortada lá, o problema é o seu julgamento. É o seu julgamento. Tá? Então as pessoas elas julgam. Você pode ter, né, sim, pode ter opinião forte, tal, essas coisas. Aliás, geralmente o pessoal fala que eu tenho uma personalidade forte. Geralmente, o que é? Por trás disso tá escrito assim: cara, não vou aceitar nenhuma opinião sua, já não adianta tentar me convencer. É a mesma coisa que o cara falar isso. Não, eu tenho uma opinião forte. Não é isso. Não são pessoas que não aceitam nenhuma opinião de outras pessoas e que não vai mudar de opinião de jeito nenhum. Quando alguém fala assim, olha, né, eu até lembro, essa frase é demais do Kendi. Ele fala, uma vez eu perguntei para ele assim, né, Kendi, mas mas a bolsa não é um longo prazo? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, então peraí, ele falou que o negócio é de longo prazo. Então, essa daqui é demais, né? Longo prazo, né, resultado a longo prazo, o que ele falava, né? Que o resultado de longo prazo, né? Quer dizer, veja que ele é um cidadão japonês, tá? Mas ele tem o quê?
ele tem uma raiz malaya muito forte, ele gostava muito, né? Gostava lá, né? Então vamos lá. Então ele fala assim, né? Então quer dizer que resultado é longo prazo, Então ele dizia assim, isso aqui é a mesma coisa que quer dizer assim, no curto não te entrego nada, tá bom? No curto prazo não tem resultado. Pronto, é isso. Tá certo? Então quer dizer, não, se o investimento de longo prazo, então já entendi, no curto prazo não vai ter lucro, é isso? É isso, ele é muito mais direto nisso. Então, você não tem esse lance de, se você fizer esses insights, ele odiava esses insights, fala, cara, isso não funciona para nada. Ele falou assim, daí não funciona para nada. Então, aí, o que aconteceu? Ele foi jogado, né, para uma linha ideológica, do tipo assim, o risco é determinístico. Né? Em todo sentido. Ele tem que determinar o quê? A sua ação de movimento. Não probabilístico. Então, o que acontece? Quer dizer, não quero saber do que aconteceu no passado. A gente pode ter uma noção sim do que aconteceu no passado. Só que daqui para frente, você tem que impor o quê? Um determinismo no seu risco. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, tá? Ele fala assim, então vamos fazer uma brincadeira, tá? Se você pegasse, por exemplo, tá? Vamos pensar assim numa roleta que tem 100 números, por exemplo. É numa roda com 100 números. Aí fala assim, olha, se você acertar, você ganha 200 vezes o que você apostou. Opa, peraí. Se eu acertar, né? Se eu acertar, eu ganho 200 vezes. Beleza. Tá ótimo isso daí. Por quê? Se é 1 para 100, né? Se você ganhar 100 vezes, já tá bom, né? Porque aí você tem um equilíbrio, tá? Tá bom. Vamos supor o seguinte. Então eu te falo assim, não, cada vez que você acerta, você ganha 200 vezes. Você ganha 200 vezes o que você apostou. Pô, mas aí a casa vai perder. Fala, não, vamos supor que seja, talvez um cara assim, né? Tem um filme lá, que se chama Dr. Fischer. Dr. Fischer, de Zurique. Alguma coisa assim. Não lembro exatamente, tá? Vocês procuram aí, tá? Ele é um cara que ele gostava de fazer alguns jogos mortais. Do tipo, olha, ele fazia as pessoas passarem por coisas assim terríveis para ganhar dinheiro. E no final, né, do filme, ele faz o seguinte: ele faz um jogo que é assim. Se você sobreviver, se você ganhar, quer dizer, ganhar é o seguinte: tinha lá talvez, não lembro exatamente como o filme, tá? Mas tinha, sei lá, 10 negócios lá para você escolher. Um deles ia te matar. Só que todos os outros 9, se você pegasse uma dessas 9 escolhas, né, você ia ficar milionário. Tinha alguma coisa desse tipo assim. Então vamos supor que eu tenha esse jogo aqui de roleta. Eu te pago 200 vezes o que você ganha. A sua aposta. Então você vai fazer a aposta. Só tem um problema. Se cair o número 0, né, você morre. Será que esse jogo é um jogo bom para quem quer jogar? Óbvio que não. Porque se cair no número 0, é finish. Então você veja, eu gostava de citar esse exemplo, que mesmo que probabilisticamente você possa ganhar numa operação, muitas vezes essa operação te dá uma morte súbita, não vale a pena. Não vale a pena. E ele criticava muito essa questão dos fundos. Porque tem aqueles fundos hedge, que eles pegam que faltando um dia para o vencimento, eles pegam todas as opções de pós e vendem. Vendem, né? Tipo, 2, 3, 5 centavos e espera o dia do exercício. Essa operação ela funciona muito bem. Até que talvez no dia lá do vencimento, possa ter um movimento muito forte e você quebra. Então ele criticava muito isso. Ele falou assim, cara, tem que ser determinístico e limitado. Tá? Então o risco não tem que ser só determinístico, não probabilístico. O risco tem que ser algo limitado. Risco, né, tem que ser limitado, tá? Risco tem que ser limitado. Tá? Então a visão de risco não é uma visão do tipo probabilisticamente, tá? Eu não gosto desse termo aí. Então temos que começar a pensar no seguinte: o nosso risco tem que ser limitado, né? Mas o que é esse limitado? Enquanto que a grande parte fala assim que não é só você trabalhar com o pozinho lá. Tá? A estratégia do pozinho, de você tentar ganhar grande movimentação, é uma estratégia que foi eternizada pelo professor Roxo. Hoje todo mundo fala assim, todo mundo fala da estratégia do pozinho. Inclusive a estratégia do pozinho é uma das estratégias mais buscadas, né, no Google.
Você vai lá no Google, fala de opções, todo mundo fala disso daí, desse pozinho. Tá? Só que é o seguinte, tá? Uma coisa é você colocar uma grana no pozinho, né? Como ele fala, um dinheiro da pinga, né? Tá? Você tem lá, por exemplo, lá, você tem R$1.000, você quer colocar R$100 no pozinho. Isso é uma coisa. Só que isso não pode ser o seu elemento de hedge. O seu elemento de hedge não pode ser esse. Né? O que a gente fala é o seguinte, né? Embora ele não fale com todas as palavras, assim, olha, o que te sangra é o tempo. O que te sangra é o tempo. Então, se você tem o tempo contra, ele é completamente contra essa estratégia que tem o tempo contra. Tá? Então, assim, o tempo contra, ele funciona muito bem, né? Essa estratégia de tempestividade negativa funciona muito bem para quem é rico. Para quem é rico e tem fortunas intermináveis. Então, né, teve um período, né, também lá no Japão, que as empresas estavam procurando o quê? O conceito de startup, isso desde os anos 90. Então, pegavam dinheiros imensos e investiam em outras empresas pequenininhas com a esperança que eles crescessem. Tá? E como vocês sabem hoje, né, as startups hoje, a maioria, né, tem produtos completamente distópicos, que não deveriam nem existir. Porque o filtro fica ruim, né? Então ele também falava muito sobre isso, né? Que o filtro mental, né? Ele fala muito da questão do filtro mental. O filtro mental, né? Ele vai diminuindo com a passagem do tempo. Ou seja, você tem um filtro mental bom, e aí depois ele vai diminuindo. Então, quando você fala do risco, ele dizia o seguinte: a familiaridade com o risco é um flagelo. A familiaridade com o risco. Tá? A familiaridade com a exposição. Tá? O risco é um flagelo. Tá? Então, assim, essa familiaridade. Então o cara vai lá, toma um risco, não aconteceu nada, toma outro risco, não aconteceu nada, e aí ele se acostuma o quê? Com aquele nível de exposição. Tá? Então ele fala assim, você tem que fazer sempre o quê? O seu conceito de risco, tá? Ele tem que estar, você tem que ter premissas muito pétreas sobre o risco. Tá? E uma coisa que era muito simples, né? Você vai lá, você estou vendido input. Qual que é o risco que está vendido input? Ter que comprar o papel, não é? Acabou. Você tem que levar isso em conta. Né? Então, se você não quer correr tanto risco, talvez você faça uma trava, alguma coisa desse tipo. Então veja que ele não tem essa questão, ele fala também o domínio do risco não resolve problema nenhum. Ele só te salva do quê? Só te salva, né, de um desastre. Tá? Então o domínio do risco não enriquece. Tá? Só salva dos desastres. Só salva do desastre. Então é uma visão bem assim, pé no chão, né, do que é o risco. Tá? E o que acontece com o nosso risco? Tá? Nós temos uma cultura, né, de confundir familiaridade com domínio. Você ter familiaridade é uma coisa, ter domínio é outra. Tá? E à medida que a gente vai estudando mais, os modelos cada vez mais probabilísticos vão nos convencer de aquilo que tem uma certa segurança, quando a gente sabe que não tem. Tá? Bom, falando um pouco mais sobre essa questão da tempestividade, ele fala assim, né, a importância da tempestividade positiva. Então, assim, tudo que tem tempestade negativa, em algum momento vai dar ruim. Eu não sei quando, mas vai dar ruim. Vai dar ruim, tá? Porque quando a tempestividade é negativa e você está ganhando, você até aceita pagar o preço dessa tempestividade. Mas na hora que começar a dar errado, você sangra dos dois lados. Tanto na operação que está ruim, como também, né, na passagem do tempo. Tá? Veja que no Brasil, né, não sei porquê, tá? Não sei, né? Alguém lá no passado falou que se você tiver vendido, a rolagem é sempre positiva. Alguém falou isso daí lá no passado, não falou essa besteira lá no passado. Mas não foi uma besteira, não. É porque em 1993, 94, 95, né, você não tinha as puts. Então a rolagem da call é sempre positiva. Porque a call tem que carregar o quê? Somos um país inflacionário, então ele carrega o quê?
carrega, tem taxa de carrego relacionada com juros. Só que quando vem as puts, no começo, o que acontecia com as puts? Elas só tinha, né, a bolsa só autorizava as puts mais ou menos na linha do dinheiro. E mais ou menos na linha do dinheiro, como geralmente não tinha rolagem, quando o cara perdia, ele ia lá e liquidava a posição. Então quem, por exemplo, vendeu o put lá do RTCB, recibo da Telebrás lá nos R$100, e o papel veio para 85, ele não tinha como rolar. Ele tinha que pagar os R$15 e acabou, ficava com opção, né? Ficava com ativo. Então foi isso que acontecia. Mas os que ficavam, vamos dizer, levando calor nas calls, eles conseguiam rolar reduzindo. Então o que aconteceu naquela época? Muitos grandes, até, né, os especialistas da época falaram, não, rolagem de opção é sempre positiva, por isso que vendida é que ganha. Então criou-se essa, vamos dizer assim, esse clichê, que vendida é sempre que ganha. Tá? Só que naquela época não tinha as puts. Só que ninguém corrigiu isso daí. Ninguém foi lá e falou assim, não, isso daí não é o seguinte, não é que vendido sempre ganha. O vendido em call ganha na rolagem. E o vendido em put, até uma faixa, né, distante do papel à vista, ele vai ganhar na rolagem. Mas se ultrapassar, né, o que nós podemos dizer de mercado que chama de razoável, você vai ter que pagar para rolar. E isso é uma coisa que pouca gente, né, comenta. Tá? Mas você sim, às vezes você tem que pagar para rolar, dependendo de como que está, né, a sua distância em relação ao papel à vista. Tá? Então, enfatiza muito isso, né? As operações têm que ter o quê? Não só tempestividade positiva na liquidação, mas ele fala mais em relação à liquidação, não fala tanto sobre rolagem. Tá? Então, é importante também você entender as características, né, do nosso mercado. Né? Então, do nosso mercado. No caso das calls, tá certo? Né? Short call, né? Você tem um tempo a favor. Tá certo? E short put. Então, você só vai ter o tempo a favor, tá certo? Até mais ou menos em torno aí de 6, né? 6, no máximo 10% ITM. Mais do que isso já é o tempo compra. Acima de 10% ITM, tá? A tempestividade é negativa. Tá? Quer dizer, você vai ter que pagar para rolar isso. Tá? Em geral, tá? Acima de 6% já dá problema. Vamos chutar aqui que é 10%, o pessoal fica aqui, aqui de olho aqui, né, nos ativos que começam a ficar aí 10% para baixo. Tá? Então a gente está falando aqui bastante sobre filtros mentais, né? Mental. Então, quando você começa, né, a gente vê lá, né? Uma coisa que é muito importante, né, que você não pode tirar seu filtro mental, tá? É o conceito de notional. Tá? Então, o notional é o seguinte, sua exposição efetiva. Se você está vendido em 100 quilos de alguma put, o seu notional é 100 quilos vezes aquele strike lá. Vendeu 100 quilos de put do 30, bom, se você pegar e vender 100 quilos de put do 30, o seu notional de quanto quer? 3 milhões. Então, se você tiver 3 milhões na conta, vai dar ruim um dia. Não sei quando, mas vai dar. Então, vamos pegar lá os exemplos que deram lá, né? Quando a gente falava assim, né, da Via, né? Pô, a Via lá, estava lá, tinha vindo de R$20 para... de 20, né? Tinha vindo de 20 para 10. Aí o pessoal pegou e começou a vender put do 10. Né? Só que tem gente que já vendido, tipo, 100 quilos de put do 10. Então, cara, mas 100 quilos de put é R$1 milhão. Não, mas você acha que a Via vai cair muito mais que isso? E caiu, né? Por isso que ele fala, né? Você tem que olhar o notional. Mas isso ele falava em 1980. Ele fala por questão do notional, tá? Então tinha muita gente operando, né? Índice de Key, comprado em lotes imensos. E como o Japão é um lugar onde você tem uma taxa de juros muito baixa, o carrego da compra do índice de Key era muito baixo. Você chegava a pagar, o carrego, você ficar comprado futuro de Nikkei, dava coisa em torno de 0,75% a 1% ao ano. Então, quem estava posicionado, cara, beleza, lá que ótimo, né? O índice Nikkei só subiu entre os anos 70 e 80, o índice Nikkei só subiu. E tinha muita gente carregada nisso daí. E ele falava, ele alertava, né? Olha, isso aqui é notional, né? BMF é notional, então vamos lá. O pessoal gosta de day trade de dólar, né? Então... Eu vou dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa sobre day trade de dólar e de índice. Tá? Sabe por que eu não opero isso daí? Porque eu adoro isso daí.
Porque se eu começar a operar, eu não faço mais nada da vida. Então eu já nem deixo o dinheiro lá na corretora, tá? Eu já deixo tudo em fundo imobiliário ou em CDB, que não dá para resgatar antes, porque já viu, porque se ficar, nossa, não fica o dia inteiro lá jogando, né? Eu lá jogando. E o pior, sabe o que é? É que assim, o pior não é quando você perde dinheiro. O pior é quando você ganha, porque aquilo hipnotiza muito. Aquilo hipnotiza muito, fica o dia inteiro lá, assim, olha, eu vou esperar 10 minutos, fica paradinho, se puxou mais ou menos 15, 7, 8 pontos em 10 minutos, você pode vender, que geralmente ele dá uma recuada. Quer dizer, existe uma métrica para você jogar isso daí. Só que é o seguinte, eu fico o dia inteiro fazendo isso daí, o problema é que eu adoro fazer isso daí. Então eu já pego nem ligo, sabe? Porque a mão coça às vezes, tá, gente? Às vezes a mão coça, né? Eu vejo lá o dólar, muitas vezes subindo, 80, 85 pontos. Sabe quando você tem certeza absoluta que, pô, no mínimo com uns 20, 30 pontinhos nos últimos 40 minutos, que geralmente nos últimos 40 minutos ele dá uma recuada, né? Todas as vezes que sobe mais de 80 pontos, nos últimos 40 minutos geralmente dá uma boa recuada de uns 20 pontos mais ou menos. Quer dizer, é um padrão que eu consigo observar no dólar. Agora, se eu ficar fazendo isso daí, sabe o que acontece? Desde as 9 da manhã eu já paro de trabalhar e fico olhando isso daí. Então, se tem alguma coisa que te gera assim, uma alucinação, fica longe. Se profissionaliza. Ou varrando, eu vou viver disso, tá? Porque, cara, não dá, cara, aquilo é muito alucinante. Então, eu já nem tenho o dólar, só tenho o dólar, a última cotação. Na minha tela, eu nem vejo as ofertas de compra e de venda, nem o tamanho dos bookings. Se eu começar a olhar o tamanho dos bookings, quanto tem comprado lá no 4.930 e quanto tem vendendo no 4.930,5 ou no 31, eu vou querer jogar. Então a gente já pega e já fica longe disso daí para poder fazer as outras coisas, como almoçar, buscar as crianças na escola, atender os alunos, senão eu não faço mais nada, gente. Então a gente tem que saber onde que a sua alucinação te pega, né? Cada um tem um nível de alucinação, isso daí você pode ter certeza. Tem gente que tem alucinação, transtorno com limpeza, tem uns que tem alucinação e gera, né, procedimentos de overtrading, né, no índice futuro principalmente. E, gente, é maravilhoso quando você pega lá, fala assim, o índice futuro está meio parado, vou comprar aqui no 119.100 e no 150 vou vender, aí você fica colocando as ordens, aí você vê que funciona 3 ciclos de ida e volta, aí você não quer fazer mais nada, quer começar a aumentar o lote, que é o que que a gente falava, né? Você começa a ter o quê? Começa a ter uma familiaridade com o risco. Eu falo, isso é um flagelo, gente. Isso é um flagelo. Ficar exposto em quantidades imensas, né, de contrato futuro vendido, isso é um flagelo, porque em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Então, a gente tem que controlar isso. Fala muito essa questão do controle emocional. Fala assim que os grandes traders, segundo ele, os vencedores do mercado, não são aqueles que têm as melhores técnicas de trade, mas são os melhores gerenciamentos de risco. E ele também estudou, né, vários traders no Japão que quebraram feio, né? Ele fala assim, cara, isso aí está realmente relacionado ao quê? Com risco, e muitas vezes, né, não sei se vocês lembram, né, quando o Barings quebrou, o Banco Barings, né, foi lá em 1995, 96, alguma coisa assim, né? Ele chegou a comentar sobre isso assim, olha, aquilo foi uma sequência de erros. E o que aconteceu? O cidadão descobriu uma falha nas auditorias do banco. Então pegou lá tudo que dava de prejuízo, acabava enfiando nessa conta aí. Pelo menos assim conta a história, né? Vocês pegaram o filme A Fraude, ele fala com bastante detalhes como é que foi feito isso daí. A quebra lá do Banco Barings, né? Procura lá, né, na internet, né? Banco Barings. Aliás, é um banco que era bicentenário e que financiou na Inglaterra nas guerras napoleônicas. Vocês estão uma procurada no Banco Barings. Então, na história ele conta basicamente o seguinte, né? É o que mostra o filme, tá? Uma menina lá faz um erro de uma operação, errou numa operação e, o cliente reclamou, claro, né? Falou, tá bom, eu vou pagar com o meu salário, né? Só que era o salário de um ano da menina lá. Aí ele falou, não, vamos deixar isso aqui na conta erro lá. Jogou lá na conta erro do banco lá. E aí aquela conta erro foi indo, acabou, né, que quebrando o banco nessa conta erro. Tá? Mas basicamente o que aconteceu lá foi o seguinte, né? Foi uma arbitragem de moeda contra foi uma arbitragem de moeda contra índice.
E o pior, tá? O pior, ele fala muito, né? O que a gente fala muito aqui sobre controle. Controle da posição. Ele dá muita ênfase ao controle da posição. Ele fala o seguinte, né? Que o controle da posição, tá? O controle assim, de como que está a sua posição, como que a sua movimentação para um lado ou para o outro é fundamental. Né? Então essa história do Banco Barings, tá? que quebrou, cara, é até uma história muito assim, quase que triste e patética. Porque se eu não me engano, na época ele tinha perdido 800 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas sabe o que é o pior? É que em um dado momento ele estava ganhando 1 bi e 200. Se ele tivesse zerado naquele momento, teria saído como um herói. E aí depois, quando o Ien começou a cair, e aí que a conta se inverteu. Então essa falta de controle da posição também é um negócio complicado. É uma coisa que pode levar o cara à ruína. O cara está no lucro, o cara não sai no lucro, e aí ele não sai no lucro, o que acontece? Pô, aí depois quando vem o prejuízo, o cara acaba estopando. E foi isso que aconteceu lá no Banco Barings. Quando em algum momento ele estava tão positivo, é bem provável que quando estava extremamente positivo, deva ter aumentado a aposta. É bem provável, que é o que a gente acaba fazendo. Então são coisas assim de comportamentais, né? Depois a gente vai ver, né, com mais detalhes, né, o delta estrutural e o delta de transição, que isso muda o conceito, né? E outra coisa que ele também fala é a desmistificação, tá? A desmistificação do risco. Então ele fala assim, que os modelos ocidentais de risco, eles falam muito de coisas que você não consegue falar, ele diz assim, para uma pessoa que está começando. Então, o que começa a acontecer? Talvez, né, ele tem até umas teorias conspiratórias de que o mundo ele é feito de um jeito, né, quer dizer, existem interesses que você não entenda como é que funciona o risco. A mistificação do risco, né, é algo que, assim, cara, os caras foram mistificando e começaram a fazer com que o risco parecesse algo como assim, impossível de você controlar ele. E aí, quando você não é impossível de controlar, o que você faz? Então, ele falava assim, né, do conceito de terceirização da culpa. Então, quando você começa a não conseguir entender, o que você faz? Você terceiriza a culpa. Terceiriza o controle. Tá? E todas as vezes que você vai ver operações que deram muito errado, né, já reparou que o discurso de gestor sempre é lindo? Daí, entra em qualquer site, entra nesses famosão aí, que estão perdendo para o CDI, para o Ibovespa. O que acontece quando você abre lá, né, quando você abre lá, né, a página inicial de qualquer uma dessas gestoras, de qualquer uma dessas instantes? Risco é uma coisa que levamos muito a sério, ou nós primamos por defender o patrimônio, de proteger toda aquela lorota lá, né? E no final, o que acontece? Quando a coisa dá errado, o que ele faz, hein? Como é que é a desculpa? Vamos pensar aqueles exemplos lá. 1999, muitos fundos quebraram, porque estavam expostos em dólar. E todos eles, o que aconteceu? O que aconteceu lá em 1999? Tentar entender o que aconteceu. Tá? Isso é uma teoria, né, chamada teoria da diagonal endógena. Bom, é uma teoria lá que diz que geralmente as moedas, né, oscilam dentro de uma faixa, uma tal diagonal endógena. O que aconteceu lá em 1999? O dólar estava 1,20, 1,15, 1,17, e segundo essa teoria aí, ele não ultrapassaria 1,25. Então precisava bem que dar contrato, opção, escambau lá. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que o Banco Central não conseguia mais segurar a saída de dólar e deixou lá, deixa estourar esse negócio, não dá para segurar no 1,25. E o que aconteceu? Aí foi até 1,70, não sei se vocês lembram disso daí, e até teve gente, né, que caiu naquela armadilha de financiar carro em dólar, lembra disso? Lembra disso? E aí o dólar foi para 2,20, né? E quando chegou no 2,20, o que os bancos fizeram? Olha, vamos renegociar isso, a gente faz aqui a R$2 o dólar e você paga isso daqui com uma nova taxa de juros, só que o quê? A referência não é mais sobre 97 centavos que tinham fechado o financiamento, era sobre R$2, não é? Simplesmente dobraram, né? Dobraram a dívida, ficou com a dívida dobrada. E aí, bom,
Você fechar lá no 2,720, vai fechar no 2,15, e aí daqui para frente, não, aqui a gente vai te cobrar somente o CDI. Aí o que aconteceu depois? O dólar desabou, né? Quer dizer, é como se o banco tivesse vendido o dólar 2,20 e depois tinha que comprar 1,60. Depois o dólar voltou para 1,60. Mas naquele pior momento, havia uma indução para as pessoas que entrarem justamente para fechar. Não, é melhor você fechar esse acordo com 2,20, que vai que esse dólar vai para R$5, você vai quebrar, cara. Né? Eu lembro disso, tinha gente que tinha comprado assim, um carrinho pequeno, assim, um carrinho popular, com 10 anos de uso, financiado, e daqui a pouco a dívida dele era maior do que um carro zero. Isso teve muitas histórias assim. Porque ele fala assim, né? Uma das coisas assim, né? Quer dizer, mas para todo mundo que perdeu dinheiro, foi uma coisa muito interessante. Todos tinham uma excelente desculpa. Ah, mas o culpado foi gente do banco que fez isso comigo. A culpa nunca é da pessoa, né? Então eu falo assim, o que você não entende, não mexe a mão. Não bota a mão e fala assim, cara, não só desmistifica o risco, desmistifica a vida. Tá? Então eu fico pensando o seguinte, tá? Quanto custava um carro na época? Logo depois de 1990, né, os carros deram os carros, principalmente os carros mais antigos, deram uma baixada de preço inacreditável. Uma baixada de preço inacreditável. Tá? Aí quando chegou em 95, 96, viam aí aquela leva de carros, porcarias que vinham lá da Europa, aqueles carros defasados, que davam problema de eletrônica, né? Você tirava da concessionária, depois você comprava assim com todas as garantias da concessionária, aí o carro usado com 1 ano de uso. Eu fico pensando o seguinte, gente, eu desconfiaria de um carro, né, importado, que depois de 1 ano de uso o cara está querendo vender. Eu desconfiaria. Porque importar um carro não é uma coisa, o carro importado não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Aí o cara foi lá, comprou lá, até lembro lá de uns carros, o pessoal tinha comprado, uns carros meio chiques lá, que dava um problema lá na injeção, era R$10.000. Pô, R$10.000 dava para comprar um Uno quase na época. E o cara comprava aquele tipo de carro. Mas vamos ver, né? Ele fala assim, pô, simplifica a vida, cara. Simplifica a vida. Ele fala assim, cara, não fica simplificando. Para que um cara que não entende de dólar vai se meter o quê? Num financiamento atrelado a dólar? O que o cara vai fazer um negócio? Cara, simplifica, desmistifica o risco à vida. Pô, você tem dinheiro para comprar um carro? Quanto que era um carro na época? Eu lembro que esses carros aí, eram tudo aí na faixa de R$20.000 na época. 98, 99, tá? Pô, o cara se meteu lá no financiamento cambial. Um financiamento atrelado ao dólar. Meu, o que desses caras tá pensando? Eu falo assim, cara, eu não entenderia isso de jeito nenhum. Ah, mas o dólar não sobe há 5 anos. Então, quer dizer, entre 1994 até 1998, o dólar estava meio paradinho. E ele estava perdendo feio para a inflação. Só para vocês terem uma ideia, em 1995, o CDI foi inacreditável em 52%. E o dólar subiu só 3% naquele ano lá. Então, havia assim, realmente, né, um histórico assim, mas é um histórico que você não domina. Né? E fala assim, cara, esse negócio de você pegar a estatística, a história, você tomar as decisões, você toma as piores decisões, sabendo, tendo instrumentos para tomar decisão. O pessoal já faz bobagem. Imagina sem instrumentos para tomar decisão, que era a situação na época. Então, até hoje mesmo, quando a gente fala que o CDI não consegue vencer o Ibovespa, você vê aquela leva de gente tentando derrubar as minhas páginas lá, tentando derrubar lá o Instagram, denunciando lá o meu perfil. Poxa vida, é isso aí que vocês veem. Existe realmente, tá, ou se for pensar na teoria da conspiração, né? Isso é uma conspiração para que a informação não chegue nas pessoas. Isso com certeza. Com certeza, tá? Quando nós vemos assim, quais são as grandes empresas do planeta, né? As maiores empresas do planeta, tá? Bom, acho que as maiores empresas do planeta, né, que assim, realmente dominam o planeta, tem várias, mas uma delas é o setor de seguro marítimo. Você precisa para você poder atracar no porto, você precisa ter um seguro marítimo, você não atraca no porto. E dependendo da sua carta de fiança, né, da seguradora, de repente, né, aquele porto fala, não, a gente não aceita essa carta aqui. Então, geralmente, são as 3 empresas marítimas, né, de seguro marítimo que dominam o mundo, tá? Isso é um big business. Tá? Isso daí é um clube bem fechado, você não consegue entrar. Se você chegar amanhã e quiser montar uma seguradora marítima, você não consegue entrar de jeito nenhum, a não ser que você tenha lá, a ajuda de algum governo, tá? Então, e o que é o seguro marítimo, tá? É uma venda de put, né? É uma venda de put, ele vende put para você. Ele vende put, né? E ele consegue controlar o risco dele, consegue controlar a posição dele.
Ele tem um controle rígido, né, dos riscos que ele corre em cada tipo de porto, e com base nisso ele faz o quê? A formação de preços. Então, quando você tem lá uma seguradora, olha, as seguradoras, tá? Esses daí, fora algumas exceções, né? Aliás, o Brasil é exceção, né? Tá? Em geral, os seguradores não quebram. Em geral, os seguradores não quebram, a não ser por fraude. Porque é difícil, porque eles têm o quê? Estudo muito restrito sobre o quê? O controle de risco, tá? E o risco que as seguradoras utilizam é um risco razoavelmente determinístico, não é tão probabilístico assim, não. Não é tão probabilístico, tá? As seguradoras, tem seguradoras tem mais de 250 anos. Uma empresa não sobrevive 250 anos à toa. Então a gente tem que repensar, né? Muitas vezes o pessoal tem assim uma visão talvez assim distorcida de alguns conceitos, né? Mas o conceito assim que as seguradoras adotam, tá? Eu nunca trabalhei em seguradora, tá? Já cheguei a prestar serviço, mas a questão principalmente do controle da sua posição de risco, ele é muito importante, mas também da sua posição de lucro. Então, de tempos em tempos, algumas seguradoras, o que elas fazem? Fazem um reestudo do nível de sinistros de alguns setores e falam, olha, esse setor a gente não trabalha mais. Por exemplo, alguns setores não trabalham mais. Então, por que eles não trabalham? Porque tem alguns tipos de risco que são muito imponderáveis. Não é que se é bom ou é ruim, tá? Vamos dar um exemplo de um risco imponderável. Desmoronamento por infiltração. Tá? Existe, tá? Eu realmente eu sempre tive, olha, eu não sei porquê, né? Cada um vive com seus fantasmas. Cada um vive com seus fantasmas. Eu não sei porquê. Em algum momento da minha infância, ou então do meu DNA cultural ancestral, né? Eu tenho isso na minha cabeça. Eu morro de medo, tá? De perder um imóvel, de perder um patrimônio, né? Por um deslocamento de terra por infiltração. Não sei porquê, mas eu sonho com isso, cara. Assim, tipo, já tive vários sonhos assim do tipo, meu pai, nossa, o prédio tá legal, né? Assim, tá legal, né? Aí daqui a pouco, assim, né? Ele começa a dar problema, tem que evacuar o prédio. O que tá acontecendo? Tá com risco de desmoronamento. Pô, mas as colunas, as paredes, estão tudo certinho. O que aconteceu? Não, teve uma infiltração lá embaixo, lá na terra, que teve um movimento de terra e esse prédio está condenado. Eu tive sonho várias vezes. E aí, quando eu tinha um escritório lá na Teodoro Sampaio, eu fui procurar, né? Aí eu tinha o seguro contra incêndio, que é o normal, né? Aí eu queria colocar, né, o seguro, quanto que custa o seguro contra desmoronamento? Assim, olha, o desmoronamento tem esse seguro normal aqui, né? Só que quando eu fui ler as cláusulas, né, aí tinha, né, um gravame lá, tipo assim, se fosse por infiltração ou determinado tipo de movimentação de terra, tectonismo natural, ele não cobria. Eu falei, não, eu quero que cubra isso. Porque eu tinha realmente um pavor que isso acontecesse. Né? E o pessoal, né, lá do meu pé, não, assim, para com isso, você vai fazer um seguro separado. Não, mas eu preciso disso, João, me ajuda aqui, né? E a gente foi lá, né? Aí o Cid foi comigo lá para a seguradora, aí ele deu todo o argumento lá, ele tentou ajudar até, né? Mas infelizmente não dava, era um negócio assim caríssimo, tipo assim, coisa do tipo, ia dar tipo 3% do valor do imóvel, vai? Então era um valor considerável. Então você imagina, né? O imóvel hoje vale o quê? Uns 600 e poucos mil, né? Que é 3%, ou 18 mil, né? Só de seguro do imóvel, seria muito caro, né? Então, não, aí não vai dar. Aí eu me conformei, né? E aí o que eu fiz? Eu tive o que acontece lá, né? Então, né? Eu tive que ter uma postura, né? Uma postura malaia do problema. Então, peraí. Se é 3% ao ano, então vamos fazer o seguinte. Quer dizer que, se é 3%, quer dizer que em 33 anos, né, o seguro paga, né, pagaria o imóvel, não é isso? Então vamos lá, então vou considerar que isso aqui tem uma vida útil de 33 anos, pronto. Foi o jeito que eu tive, né, de me, vamos dizer assim, de controlar, né, o meu risco. Mas isso é um negócio psicológico, não. Se desmoronar, não é. Mas enquanto não desmoronar, é psicológico, não é? Mas vamos lá, até hoje não aconteceu nada, continua alugado lá o imóvel. Mas você pagar um psicólogo, né? Talvez, né? Você precisa pagar um psicólogo, tá certo? O problema é que o psicólogo talvez não tivesse conhecimento suficiente de hidráulica, engenharia, tectonismo, para me convencer que não é risco disso acontecer. Lá na rua Teodoro Sampaio, lá em São Paulo, é tão fora é tão distópico, né? E aí o que aconteceu? O que eu ia fazer? Como eu já estava transtornado com isso, o que eu ia fazer?
Ou provavelmente ia dar a seguinte justificativa: se o seguro cobra isso é porque tem esse valor. Então eu falei, então não ia adiantar, então eu tinha que resolver, né? Então o que eu resolvi? A resolução foi o seguinte: eu já tinha utilizado aquele imóvel durante uns 7 anos como escritório. Eu falei, não, aí depois fui alugar, eu falei, não, eu vou considerar que isso tem 33 anos de vida, pronto. Se em 33 anos não acontecer nada, né? Então quer dizer que, bom, eu estou saindo no lucro. Então foi esse o jeito que eu consegui, né, de controlar o meu risco. Veja que o risco não tem, muitas vezes, não tem a ver com o perigo em si, mas o que você gera psicologicamente em cima daquele possível fato que possa vir a acontecer, né? E aliás, né, fez justamente 33 anos, né? Porque eu comprei em 1990, estamos em 2023, esse imóvel está na minha mão lá há 33 anos. Mas foi o jeito que eu consegui. É o melhor jeito? Não sei, tá? Mas foi o jeito que eu tinha para poder lidar com esse risco. Só que o problema não é esse tipo de risco. Não é o cara que é transtornado, que pega e coloca uma barricada na porta, né? Chega num hotel, procura aquele hotel em que a porta, né? Quando a porta abre, dá para um corredor, para poder enfiar uma cadeira lá, para ninguém poder tentar dar um fim nele enquanto ele dorme, tá? Porque ele tem transtorno persecutório. Provavelmente grande parte é só coisa de imaginação, mas ele vai ter que resolver isso. Porque senão, às vezes, ele não dá um passo à frente, né? Então, nem sempre o risco ele é um risco real. Ele pode ser um risco imaginário, mas o perigo não é esse risco imaginário. Porque o transtornado lá que vai lá, passa álcool na mão toda hora, né, que nem eu faço, esse risco, até tudo bem, vai dar um jeito de conviver. O problema maior, né, como que a gente fala assim, é o risco que existe e você releva ele. Esse é o maior risco. O maior risco não é aquele que você imagina e você luta, né, para vamos dizer assim, para ficar seguro, né, em função das suas, do seu comportamento, você mexe para você poder ficar seguro. Não, esse não é o pior risco. O pior risco é aquele que existe e você não enxerga. E o pior ainda é aquele que existe e as pessoas fazem questão de te mostrar de um jeito que você não enxerga esse risco e você acaba caindo numa armadilha. Então tome sempre bastante cuidado quando alguém fala que isso não tem risco, ou então que o risco é mínimo. Então o que nós estamos vendo atualmente, tá? Vai muito de encontro com a filosofia do Keynesian. Assim, olha, o que vocês estão vendo ultimamente? Todo mundo falando assim, mundo offshore, debêntures incentivadas, crédito privado no negócio do futuro. O que é isso, gente? O que é isso? É colocar mais risco na sua vida. Para que você vai mandar o dinheiro lá para fora? Tá? Se o dinheiro daqui você já não consegue controlar, vai mandar lá para fora para quê? É uma boa pergunta. Não, mas tributariamente, olha, eu falo uma coisa: se o cara ele precisa fazer uma nova tributária, das duas, ou o cara já é um cara que ele quer ganhar até o último centavo, ou o negócio ele não dá lucro suficiente para pagar os impostos. Se o seu negócio está indo muito mal, olha, o que você pede quando você faz uma operação ruim na bolsa é tanto, é que não vai ser o desconto de imposto que vai diminuir esse prejuízo. Tá? Então o cara fala assim, eu estou preocupado com o quê? Com os 3 milhões que eu perdi na bolsa. Você já está preocupado em ganhar mais 3 milhões, não com esses que você perdeu. Porque se você perdeu 3, 4, 5, 100 mil, 200 mil, não importa o que você perdeu na bolsa. Já mostra que o seu modelo de operar na bolsa não está muito bom. Ou você vai ter que corrigir esse modelo aí, tá? Mas mandar o dinheiro lá para fora não vai resolver. Não é isso que vai resolver. Você tem que ter o trade, que você tenha o quê? O tempo a seu favor, e tendo o tempo a seu favor, aí a história muda. A história muda, né? E quando você tem um risco limitado, assim, se eu perder, eu perco no máximo, isso tudo bem. O grande problema é que a maioria das pessoas fazem posições em que o seu risco é ilimitado e ele não tem stop para isso. Tá? Sempre você vai montar uma operação assim, essa operação do que é? Eu consigo zerar ela? Eu tenho liquidez para zerar ela? Tá? Isso é fundamental, porque o risco, né, ele é uma coisa que você vai se acostumando com ele. E infelizmente, quando não acontece nada de errado, você vai acreditando, né, que não vai acontecer nunca. Que não vai acontecer nunca, que é o que geralmente acaba acontecendo. Você vai lá, vai levando, né? E aí no caso, quando vem um colapso de verdade, você está realmente mal posicionado. Tá? Agora, em relação ao pessoal que fala muito do colapso, a gente tem um recado para quem acredita no colapso. Você que tem no colapso, então já vende todas as ações, deixa tudo na renda fixa, que se o colapso vier e cair 30%, 40%, 50%, depois que cair 30%, 40%, você começa a comprar.
É fácil, você não precisa pagar, né? E se você pagar um seguro, comprar um pós, o que vai acontecer? Você vai estar gastando seu dinheiro, você vai estar alimentando o sistema com o seu dinheiro, você vai estar com uma tempestividade negativa. Então é melhor você pegar, deixar o dinheiro no DI e quando o negócio cair, você compra de volta. Tá? Então não só pensar no risco, mas também no comportamento adequado para você poder vencer o mercado.